Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai estudar a lei que institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, tá? E da outras providências, que é a nossa lei 4.324 de 64, tá? Eu preparei um material muito legal para vocês aqui. A gente vai fazer a leitura de todos os artigos, que são 31 artigos, tá? De forma objetiva, esquematizada, com mapas mentais, porque não tem como, pessoal, fugir da leitura da lei. Então, sabendo disso, eu trouxe aqui os 31 artigos, né? Claro, os mais importantes aqui eu dei a devida atenção de forma esquematizada para vocês estudarem de forma objetiva mesmo e de forma a que vocês não precisem mais ver nenhum outro vídeo, nenhum outro material. O link dessa aula degravada, que é esse material aqui com mapas mentais, e no final do vídeo a gente vai macetar questões de 2024 da Quadrix, do último concurso do CFO, tá? E de outras bancas também a gente vai macetar questões de modo que vocês treinem muito, tá? O jeito que cai, que é cobrado questões com base aí nessa lei, tá? Então, eu já peço que, se você gostar do vídeo, já deixa o seu like, tá? E escreve aí o comentário me dizendo, né, o que você achou do vídeo, tá? Porque isso é importante que você deixe seu like, é muito importante, tá? E fica comigo até o final do vídeo, tá? É isso que eu peço pra vocês sempre, tá? Outra informação importante é que no link na descrição, eu já falei, mas vou reforçar, tem esse material de apoio para você baixar e deixar na aba aí da sua tela para você acompanhar com material de apoio o vídeo, tá? E também tá o link na descrição para você entrar no meu grupo de WhatsApp lá. É gratuito, uma comunidade cheia de gente boa, disposta a ajudar e ser ajudado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sem mais enrolação, não esqueça que no final a gente vai macetar questões, mas é macetar mesmo. A gente vai detonar aí, de modo que esse vídeo aqui vai servir tanto para quem vai fazer o concurso do CFO agora, ou quem vai e precisa estudar essa lei para fazer o concurso do CRO, né, do seu estado, ou qualquer outro concurso que caia essa lei, porque às vezes também é cobrado para dentista, tá? Então, vamos lá, sem mais enrolação, a gente vai detonar agora, tá? O artigo 1º fala assim, pessoal, ó, haverá na capital da República um Conselho Federal de Odontologia e em cada capital de estado, de território e do Distrito Federal, um Conselho Regional de Odontologia. Então, há o CFO em Brasília, na capital do Brasil, e em cada estado, né, inclusive no Distrito Federal, há um Conselho Regional de Odontologia, tá? Não há, né, um CRO em território, porque não há território no Brasil. Mas se for criado, né, aí com certeza vai ter um CRO no território, tá? Então, tá. É um Conselho Regional de Odontologia denominado segundo a sua jurisdição, a qual alcançará, respectivamente, a do Estado, a do território e a do Distrito Federal, tá? Então, fechou. Artigo 2º fala assim, um Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, ora instituídos, constituem, em seu conjunto, uma autarquia. Então, coisa importante, a natureza do Conselho Federal e do Conselho Regional é ser autarquia, são autarquia, e não são qualquer autarquia. Tanto o Conselho Regional como o Conselho Federal, isso, tanto o Conselho Regional quanto o Conselho Federal são uma autarquia federal, tá? São autarquia federal. Cuidado, a banca vai falar que o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, é uma autarquia estadual. Aí você não pode cair, é uma autarquia federal também, tá? Sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, outra peguinha. A sua banca vai dizer que o CFO, junto com os conselhos regionais, tem personalidade jurídica de direito privado. Errado. São personalidade jurídica de direito público, né? E com autonomia administrativa e financeira, e tem por finalidade a supervisão da ética profissional em toda a República, cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente, tá? Então a gente vai aqui para o nosso primeiro mapa mental, pessoal. Ó, coisa importante. Sede em cada estado, DF territórios, é o nosso conselho regional aqui, tá? Autarquia federal, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional são autarquia federal, tá? Ambos possuem personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, e ambos vão atuar na supervisão ética profissional em toda a República, tá? E sede na capital, quem tem sede na capital é o nosso querido CFO, tá? Perfeito, então. Vamos aqui, pessoal, como eu falei inicialmente, se você ainda
não entrou no meu grupo, o link tá na descrição, é gratuito, de pessoas boas lá, dispostas a ajudar você, tá? Grupo no WhatsApp de concurseiros, tá? O link tá na descrição. Pessoal, agora eu tô abrindo uma turma, né? A gente saiu, agora tá finalizando a turma do CFM, né? O pacote de correção, tá? Agora eu tô abrindo essa aqui pro CFO, tá? Pro cargo de analista geral, tá? Só para esse cargo que a gente vai abrir esse pacote de correção, tá? São 3 correções, tá? Correções detalhadas, tá? Com espelho de correção, bem detalhada mesmo, tá? Ninguém nunca se arrepende de ter comprado, tá? Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente que não é um pacote com aulas, tá? Sei lá, não, é um pacote de correção, tá? É um pacote de correção. Vou corrigir a redação de vocês, tá? São 3 correções, uma por semana, mas não se preocupa com essa data que ainda eu vou. Quando você compra, a gente entra em contato com você e a gente aí passa o cronograma, vê se dá para você e tudo, tá? Então não se preocupa com isso agora. Os 10 temas ainda estão sendo produzidos, tá? Então não se preocupe com isso, tá? O mais importante agora é saber que você vai ter as 3 correções feitas por mim pessoalmente e que você vai chegar competitivo. Isso eu te garanto, tá? De coração, que com essas 3 correções, independentemente do seu nível, se você é iniciante, é intermediário ou avançado, eu te coloco competitivo para esse concurso, tá? Caso você queira entrar, tá? Me chama lá no WhatsApp, porque se você comprar por Pix, não pela plataforma, mas diretamente por mim lá pelo WhatsApp, tá? Você tem 10 reais de desconto, tá? Se você comprar por Pix, mas pela plataforma, aí não tem esse desconto, tá? Porque tem um desconto lá da plataforma, tá bom? Então, fechou, pessoal. Vamos aqui sem mais enrolação, tá? O artigo 3º é muito importante, porque ele fala assim: o Conselho Federal de Odontologia, o CFO, compor-se-á de 9 membros, 9 membros, 9 membros, e outros tantos suplentes. Isso o que significa outros tantos suplentes? É igual número para suplente. 9 membros, 9 suplentes, né? O artigo 25 reforça esse entendimento para nós, tá? O artigo 25 da lei, quando a gente chegar lá, a gente vai perceber que ele reforça esse entendimento de que essa nomenclatura outros tantos suplentes significa de igual número de suplentes. Então, são 9 membros efetivos, 9 suplentes, tá? Mas geralmente é isso que cai. Essa mesma nomenclatura aqui, outros tantos suplentes, que cai também em prova, tá? Todos de nacionalidade brasileira. A sua banca vai dizer assim, que excepcionalmente pode se admitir como membro do CFO estrangeiro. Errado. Todos, sem exceção, de nacionalidade brasileira, tá? Comandato trienal, trienal, 3 anos, tá? 3 anos. A gente vai ver que tem a diferença tanto de número de membros quanto do tempo do mandato lá para o CRO, quando a gente for chegar lá, tá? Então fica ligado. CFO, Conselho Federal, 9 membros, 9 suplentes, todos de nacionalidade brasileira e com mandato trienal, 3 anos, tá? Eleitos por escrutínio secreto. A sua banca vai dizer que o escrutínio é público. É público, errado. É secreto. Escrutínio secreto, tá? E maioria absoluta de votos. A sua banca vai dizer o quê? Ela vai dizer que é maioria simples, 2/3, errado. É maioria absoluta de votos, tá? E a assembleia dos delegados dos conselhos regionais. Fechou? Então tá. Mapa mentalzinho pra gente, composição do Conselho Federal de Odontologia, tá? 9 membros, 9 suplentes, leia-se outros tantos suplentes, né, da forma que você preferir, todos de nacionalidade brasileira, mandato trienal, 3 anos, escrutínio secreto e maioria absoluta de votos. Tudo bem? Fechou então. Que bom, que bom. Beleza, agora a gente vai para as atribuições do Conselho Federal, tá? As atribuições do nosso querido Conselho Federal, tá? São atribuições do Conselho Federal. Organizar o seu regimento interno é o próprio CFO que elabora o seu próprio regimento, por óbvio, né, pessoal? Coisa importante. Artigo 4º, a linha B, já caiu em prova, então fica ligado. Aprovar é uma das atribuições do Conselho Federal, aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais. Já caiu em prova. Como é que caiu, Everson? Caiu assim, que cabe ao CFO, que é o Conselho Federal, elaborar os regimentos internos dos conselhos regionais. Tá errado. Erradíssimo. Por quê? Porque aqui é aprovar, não elaborar. É diferente. Claro que é diferente. Elaborar é uma coisa, aprovar é outra. Então, os conselhos regionais vão elaborar os seus próprios regimentos, porém submetendo-os à aprovação do Conselho Federal. Tá bom? Então tá. Não confunda elaborar
O CFO elabora o seu próprio regimento, mas aprova os regimentos dos conselhos regionais elaborados pelos próprios conselhos regionais. Tudo bem? Então, fechou. Eleger o presidente e o secretário-geral do conselho. Votar e alterar o código de deontologia odontológica ouvidos os conselhos regionais, tá bom? Promover quaisquer diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos conselhos de odontologia nos estados ou territórios e do Distrito Federal e adotar, quando necessário, providências convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, inclusive a designação de diretoria provisória, tá? Propor ao governo federal a emenda ou alteração do regulamento desta lei. Aí a sua banca vai falar assim: cabe a cada conselho regional propor ao governo federal a emenda ou alteração da lei 4.324 de 64. Errado. Cabe apenas ao Conselho Federal. Conselho Federal e não a cada conselho regional, tá? Então, fica ligado nisso aqui, que é pegadinha. Quando a gente for identificando pegadinha, a gente vai, por óbvio, aí, indicando para você, tá? Ainda sobre as atribuições do Conselho Federal. Essa ALN G já caiu em prova, tá? É também uma das atribuições do Conselho Federal expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos conselhos regionais. A gente vai resolver questões aqui, eu quero que você lembre. Já caiu em prova, tá? É uma das atribuições do Conselho Federal expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos conselhos regionais. É o Conselho Federal. Então, perfeito, tá? Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e dirimi-las e solucioná-las e esclarecê-las, tá? Já caiu em prova também essa ALN I aqui, tá? Em grau de recurso, o que a sua banca falou? Falou originariamente, então estava errado. Cuidado com isso. É em grau de recurso, por provocação dos conselhos regionais ou de qualquer interessado, tá? Deliberar sobre a admissão de membros aos conselhos regionais e sobre penalidades impostas aos mesmos pelos referidos conselhos. Já caiu em prova falando assim: cabe originariamente, né, ao Conselho Federal deliberar sobre a admissão de membros dos conselhos regionais. Errado, não é originariamente não. É em grau de recurso, tá? Em grau de recurso. Tudo bem? Fechou então. Proclamar os resultados das eleições. Cabe a quem proclamar os resultados das eleições? Ao CFO, né? Tanto para os membros dos conselhos regionais, como o do Conselho Federal a ter em exercício no triênio. Esse triênio aqui tá falando de quem? Tá falando do Conselho Federal, tá? Fechou. Subsequente. Aplicar aos membros dos conselhos regionais, aos próprios do CFO, as penalidades que couberem pelas faltas praticadas no exercício de seu mandato. Já caiu em prova também essa ALN M e N, tá? Essas duas aqui já caiu em prova, então fica ligado. É uma das atribuições do Conselho Federal aprovar o orçamento anual próprio do CFO e também dos conselhos regionais. Orçamento anual, tá? É uma das atribuições. E outra atribuição é aprovar anualmente as contas próprias e dos conselhos regionais. Então, duas atribuições básicas aqui. O CFO vai aprovar o seu próprio orçamento e aprovar o orçamento dos conselhos regionais. Vai aprovar as suas próprias contas, anualmente, e as contas dos conselhos regionais. Tudo bem? Sem dúvida aqui, tudo tranquilo? Então, vamos passar aqui para o nosso querido mapa mental. As principais atribuições aqui do Conselho Federal de Odontologia. Aprovar anualmente as contas suas e dos conselhos regionais, né? Aprovar os regimentos internos dos conselhos regionais. Não é elaborar, é aprovar os regimentos internos, tá? Ele elabora o seu próprio regimento e aprova os regimentos internos do CRO, tá? Voltar e alterar o código de deontologia odontológica, ouvidos sempre os conselhos regionais, e propor ao governo federal a emenda ou alteração do regulamento da lei 4.324 de 64. Proclamar os resultados das eleições, né, dos conselhos regionais e do próprio CFO, tá? Quem faz isso é o CFO. Aplicar penalidades a seus membros ou aos membros dos conselhos regionais e aprovar o seu orçamento anual e do conselho regional. Fechou? Então, beleza, um mapazinho aqui honesto para a gente aqui ter uma visão geral dessas atribuições do Conselho Federal, tá? Beleza. Artigo 5º fala assim:
O mandato, importante, o mandato dos membros do Conselho Federal de Odontologia será meramente honorífico, tá? Aí a sua banca vai dizer que os membros dos conselhos regionais e federal recebem remuneração para serem membros, para desempenhar aquela função de membro. Errado, é meramente honorífico, sem remuneração, tá? Exigida como requisito para eleição. Ó, há um requisito para ser membro, para sonhar em ser membro do Conselho Federal. Qual? A qualidade de cirurgião dentista devidamente legalizado. Eu tenho que ser cirurgião dentista para sonhar em ser membro do Conselho Federal ou mesmo do Conselho Regional, tá? Na primeira reunião ordinária do Conselho Federal será eleita a sua diretoria. Então, na primeira reunião ordinária do Conselho Federal será eleita a sua diretoria. Então, a diretoria vai ser composta, como Everson, vai ser composta de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro na forma do registro, tá? Então, a diretoria, a gente vai ter um mapa mental sobre isso? Tem, a gente vai ver agora. A diretoria do CFO vai ser composta de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, na forma do registro, tá? Então, agora a gente vai ver a competência desse presidente aqui. Ao presidente do Conselho Federal compete presidir as sessões do Conselho Federal, representá-lo tanto judicial como extrajudicialmente, velar pelo decoro e pela independência dos conselhos de odontologia e pelo livre exercício dos direitos de seus membros, tá? Então vamos aqui para o nosso mapa mentalzinho. Primeiro, competência do presidente do CFO. Ó, presidir as sessões do CFO, representar judicial e extrajudicialmente e velar pelo decoro e pela independência dos conselhos, tá? Agora, como é que é a composição aqui da diretoria do Conselho Federal de Odontologia? Primeiro é o presidente, vice-presidente, secretário-geral, leia-se secretário também, e tesoureiro, tá? Fechou? Tudo bem? Perfeitinho aqui. Entregue o seu mapa mental para você revisar a hora que quiser, tá? Agora a gente vai para um dos artigos mais importantes, tá? Artigo 18 e artigo 8º, tá? Que fala, artigo 18 que fala sobre as penalidades, artigo 8 aqui que fala sobre a renda do CFO, quando a gente for chegar também ver a renda do CRO, são artigos importantíssimos que você tem que ter na veia, sabe? Tatuar no seu braço para você não esquecer nunca, tá? Nunca, nunca, nunca. Artigo 8º fala assim: a renda do Conselho Federal, ó, o Conselho Federal. Eu vou te dar alguns bizus aqui para você matar as questões, tá? A renda do Conselho Federal será constituída de 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos cirurgiões dentistas. 20% desse imposto sindical pago pelos dentistas vai para quem? Para o CFO, tá? Ó, pessoal, agora perceba, um terço. Quando a gente fala da renda do CFO, a gente grava isso aqui, um terço, cria até uma musiquinha na sua cabeça, um terço, tá? Porque quando a gente for lá para a renda do CRO, que é o Conselho Regional, a gente vai ver que é diferente, é 2 terços, tá? Isso faz você matar muitas questões por eliminação, tá bom? Então tá, um terço das anuidades cobradas pelos conselhos regionais. Um terço dessa anuidade vai para quem? Vai para o CFO. Um terço da taxa de expedição das carteiras profissionais. Quem expede as carteiras profissionais é o CRO. E um terço dessa taxa vai para o CFO como renda, tá? Um terço das multas aplicadas pelos conselhos regionais, um terço dessa multa vai para quem? Para o CFO, tá bom? E temos aqui também doações e legados, subvenções oficiais e bens e valores adquiridos. Ó, presta atenção numa coisa, essa renda aqui, essa parte aqui de renda é comum tanto para o CFO como para o CRO, para os conselhos regionais. Então, ela é comum, ela tem na composição da renda, tá? Do CFO como do CRO. Então, grava isso, já caiu em prova, então fica ligado, tá? Vamos aqui para o nosso mapa mental. Renda do CFO, tá? Ó, 20% do imposto sindical, um terço das anuidades cobradas pelos conselhos regionais, um terço das taxas das carteiras profissionais, né? Um terço das multas aplicadas, doações e legados, subvenções oficiais e bens e valores adquiridos. Agora, ó, renda comum, tanto do Conselho Federal como do Conselho Regional. A gente vai ver quando a gente chegar na renda lá do Conselho Regional, que é comum sim, tá? Doações e legados já caiu em prova, por isso que eu falo para você, fica ligado, porque já caiu em prova, tá? Não quero você errar nesse trem aqui. Subvenções oficiais e bens e valores adquiridos, tá? Então, entregue o seu mapa mental. Artigo 9. Os conselhos regionais, agora a gente passou, né, superou o Conselho Federal, agora a gente vai nos deleitar, né, ó, palavra bonita, deleitar
com os conselhos regionais aqui, tá? Os conselhos regionais serão instalados em cada capital de estado de território, se houvesse, né? E se houver, e no Distrito Federal, sendo composto de... os conselhos regionais serão compostos de 5 membros. Não confunda. Lá, o nosso Conselho Federal serão 9 membros e 9 suplentes, né? Aqui, o CRO, que é o Conselho Regional, 5 membros e outros tantos suplentes. 5 suplentes também, tá? Com mandato bienal, Lá no Conselho Federal, o mandato é trienal, 3 anos. Aqui no Conselho Regional, o mandato é bienal, 2 anos, tá? Então, cuidado com essas diferenças. Tem mapa mental com isso? Tem. A gente já vai chegar lá. Calma. Eleitos por votação secreta, tá? Por maioria absoluta de votos dos cirurgiãos dentistas inscritos na respectiva região. Fechou? Tudo bem. Parágrafo único aqui. O mandato dos membros dos conselhos regionais será meramente honorífico. Não terá remuneração para fazer parte, para ser um membro do Conselho Regional. Exigida como requisito para eleição a qualidade de cirurgião dentista devidamente legalizado de nacionalidade brasileira. Então, precisa ser um cirurgião dentista, precisa ser brasileiro, para poder pensar, para poder sonhar em ser membro aí do CRO também, tá? Agora, a composição da diretoria do CRO. Artigo 10. A diretoria de cada conselho regional compor-se-á de presidente, secretário e tesoureiro eleitos na primeira reunião ordinária do conselho. Perceba que aqui a gente não vê, lá quando a gente estava vendo a composição da diretoria do CFO, a gente viu o quê? A gente viu que tinha presidente e vice-presidente expressamente escrito, né? Aqui a gente não vê presidente e vice-presidente na composição da diretoria do CRO, tá? É uma diferençazinha, nunca vi cair em prova, mas eu quero que você fique ligado nisso aqui, tá? É o que tá na lei, tá? Então, a realidade, claro, é diferente, mas é o que tá na lei, eu quero que você fique ligado nisso aqui. Então, a diretoria do CRO compor-se-á de presidente, secretário e tesoureiro, tá? Eleitos, né? Assim como do CFO, na primeira reunião ordinária do conselho, tá? Tem mapa mental, sobre isso aqui? Tem, claro. Não poderia deixar de ter, né? Composição do Conselho Regional de Odontologia. 5 membros, 5 suplentes, leia-se outros tantos suplentes. Mandato trienal? Não, trienal é do CFO. Mandato bienal, 2 anos. Votação secreta, escolhido por maioria absoluta, meramente honorífico, sem salário e nacionalidade brasileira. Agora, composição da diretoria dos conselhos regionais. Escolhido na primeira sessão ordinária, presidente, secretário e tesoureiro. Perfeito, tá? Perfeito, entregue para você. Tá bom? Agora, a diferença aqui, algumas diferenças chaves aqui entre o CRO para o CFO, tá? Agora, vamos primeiros aqui no CRO. Mandato é mandato bienal, 2 anos, tá? No CFO, o mandato é trienal, 3 anos, tá? O CRO, Conselho Regional, tem 5 membros. Já o Conselho Federal tem 9 membros, tá? E a renda, grava isso aqui, a musiquinha. A renda dos conselhos regionais, 2/3, 2/3, 2/3, ó. E a renda dos conselhos do Conselho Federal, 1/3, 1/3, 1/3, tá? Diferençazinha, coisa pouca, mas que você consegue matar questões por eliminação quando você aprende isso aqui, tá? Perfeito, pessoal. Artigo 11 agora. Aos conselhos regionais compete deliberar sobre a inscrição e cancelamento em seus quadros de profissionais registrados na forma desta lei. Cabe também ao Conselho Regional fiscalizar o exercício da profissão em harmonia com os órgãos sanitários competentes. E aí também cabe deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional, impondo a seus infratores as devidas penalidades. Também cabe, importante, lembra que eu falei? Organizar o seu regimento interno. Quem elabora o seu próprio regimento é o CRO, porém submetendo a aprovação do Conselho Federal. Então, o próprio CRO vai elaborar o seu regimento e vai submetê-lo à aprovação do Conselho Federal, tá bom? Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional, tá bom? E expedir carteiras profissionais. Quem faz essa expedição é o CRO, tá? Não é o CFO que expede essas carteiras profissionais, tá bom? Perfeito. Promover por todos os meios ao seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral de odontologia, né? Da profissão e dos que exerçam, tá? E publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados, tá? E também a competência do CRO exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos, tá?
e designar um representante em cada município de sua jurisdição, tá? E também submeter à aprovação do Conselho Federal o orçamento e as suas contas. Interessante isso aqui, ó. Lá nas atribuições do Conselho Federal, estava aprovar os orçamentos seus e dos CROs. Está aqui, ó. Por isso que uma das atribuições do Conselho Regionais é submeter essa aprovação dos orçamentos. E também, lá no CFO, estava aprovar as contas, tanto as suas, do CFO, como dos CROs, que é os Conselhos Regionais. Por isso que aqui, que uma das atribuições também do CRO é submeter à aprovação as suas contas, entendeu? Então, perfeito, tudo alinhadinho, a gente já está entendendo legalzinho aqui, tá? Beleza. Agora, as principais atribuições dos Conselhos Regionais de Odontologia, tá? Deliberar sobre a inscrição e cancelamento, fiscalizar o exercício da profissão, deliberar sobre a ética profissional e impor penalidades, organizar o seu regimento interno, expedir as carteiras profissionais, publicar relatórios anuais, exercer os atos de jurisdição, designar um representante de municípios e submeter, né, a aprovação dos CROs, orçamentos e contas anuais, tá? Submeter aqui, eu vou consertar no seu material, tá bom? Fechou? Vamos lá para a próxima. Agora, a renda, coisa importante, a renda, artigo 12 é importantíssimo. A renda dos conselhos regionais será constituída de taxa de inscrição. Taxa de inscrição comporá a renda dos conselhos regionais, tá? Lembra que eu falei 2/3, lembra? Pois é. 2/3 da taxa de expedição de carteiras profissionais, 2/3 da anuidade pagas pelos membros inscritos no conselho e 2/3 das multas aplicadas. Agora, lembra que eu falei aquela parte em comum é da renda? Tá aqui, ó. Doações e legados, subvenções oficiais e bens e valores adquiridos. Tem mapa mental? Tem. Renda dos conselhos regionais, 2/3 das taxas de expedição da carteira profissional, 2/3 das anuidades, 2/3 das multas aplicadas, taxa de inscrição, subvenções oficiais, bens e valores adquiridos e doações legadas. Isso aqui é a parte em comum, tanto do CFO como do CRO, tá bom? Beleza. Os cirurgiões dentistas só poderão exercer legalmente a odontologia após o registro de seus diplomas na Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Cultura e Educação e Cultura, né? No Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, do Ministério da Saúde, no Departamento Estadual de Saúde e de sua inscrição, no Conselho Regional de Odontologia, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. As clínicas dentárias ou odontológicas, também denominadas odontoclínicas, ou as policlínicas e outras quaisquer entidades estabelecidas ou organizadas como firmas individuais ou sociedades para a prestação de serviços odontológicos estão obrigadas à inscrição nos conselhos regionais de odontologia em cuja jurisdição estejam estabelecidas ou exerçam as suas atividades, tá? Isso aqui já caiu, tá? Já caiu em prova, fica ligado. Parece que não é importante. Artigo 13, parágrafo 1º já caiu em prova, a gente vai ver. Parágrafo 2º. As entidades ou firmas já estabelecidas deverão habilitar-se junto aos conselhos no prazo de 90 dias, tá? Aí, as que vierem a se estabelecer ou organizar somente poderão iniciar as suas atividades ou executar serviços depois de promoverem a sua inscrição. Isso aqui é aquela parte transitória da lei, né, que deixa essa parte bem interessante, tá? Então, vamos lá. Parágrafo 3º diz assim: as entidades de que trata esta lei estão sujeitas ao pagamento das taxas de inscrição e das anuidades fixadas pelas Assembleias Gerais dos Conselhos Regionais de Odontologia a que estejam vinculadas, respeitando o limite máximo de 10 vezes o valor correspondente ao cobrado às pessoas físicas, tá bem? Parágrafo 4º diz assim: estão isentas do pagamento da taxa de inscrição e anuidades a que se refere o parágrafo anterior as empresas ou entidades que mantenham departamentos ou gabinetes próprios destinados à prestação de serviços de assistência odontológica a seus empregados, associados e respectivos dependentes. Artigo 14 diz assim: aos profissionais registrados de acordo com esta lei será entregue uma carteira profissional que os habilitará ao exercício da odontologia. Parágrafo 1º do artigo 14. No caso em que o profissional tiver que exercer temporariamente a odontologia em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser revisada por quem? Pelo presidente do Conselho Regional desta jurisdição. Perfeito? Beleza, tudo bom, muito legal. Parágrafo 2º do artigo 14.
Se o cirurgião dentista inscrito no Conselho Regional de um estado passar a exercer de modo permanente a atividade em outra região, assim se entendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias, atividade permanente, mais de 90 dias, tá? Na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer inscrição secundária no quadro respectivo ou para ele se transferir, sujeito, em ambos os casos, à ação do conselho em cuja jurisdição estiver em exercício, tá? Parágrafo 3º do artigo 14. Quando deixar temporária ou definitivamente de exercer atividade profissional, o profissional restituirá a carteira ao conselho onde estiver escrito. O cirurgião dentista deixou de exercer, tanto de forma temporária como definitivamente, né, a atividade, pega a carteira que lhe foi dada e leva lá, restitui lá para o conselho respectivo, tá? Parágrafo 4º. No prontuário do cirurgião dentista serão feitas quaisquer anotações referentes à atividade profissional, inclusive elogios de penalidade. Artigo 15. A carteira profissional de que trata o artigo anterior valerá como documento de identidade e terá fé pública, tá? Perfeito, então. Beleza. Ó, artigo 16 diz assim: todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões ou outros meios quaisquer, se propuser ao exercício da odontologia, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado, tá? Tem que estar de acordo com a lei, devidamente registrado. Artigo 17 diz assim: o poder disciplinar de aplicar penalidades aos cirurgiões dentistas compete ao Conselho Regional em que estavam inscritos ao tempo do fato punível. Então, esse poder disciplinar de aplicar penalidades aos dentistas compete a quem? Ao Conselho Regional. Mas qual Conselho Regional? O Conselho Regional em que os cirurgiões dentistas estavam inscritos no tempo do fato punível, tá? O parágrafo único do artigo 17 diz assim: a jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo, né, de aplicar penalidade, não derroga à jurisdição comum quando o fato constitua crime punido em lei, tá? Vamos aqui nos aprofundar, indo além da lei. Isso aqui pode ser algum tema de discursiva, tá? O parágrafo único do artigo 17 esclarece que, embora o Conselho Regional de Odontologia tenha o poder de aplicar penalidades administrativas ou disciplinares aos seus cirurgiões dentistas, isso, né, essa possibilidade de aplicar penalidade não exclui a competência da jurisdição comum, ou seja, o Poder Judiciário, para processar e julgar crimes previstos em lei. Em outras palavras, se o ato praticado pelo cirurgião dentista for considerado crime, como fraude, negligência ou resulta em morte, entre outros, o Conselho pode aplicar sanções administrativas, como advertências, multas ou até suspensão do registro profissional. Entretanto, isso não impede que ele também seja processado criminalmente pelo sistema judiciário, né? Portanto, o parágrafo reforça que a atuação do Conselho não substitui nem limita a responsabilidade penal do profissional. Ambos os processos, disciplinar e penal, podem ocorrer simultaneamente, cada um dentro de sua competência. Isso aqui é a gente aqui esmiuçando esse parágrafo único do artigo 17, tá? Não é o que está em lei, tá? A gente dando um aprofundamento a mais nisso aqui, tá? Beleza, então. Agora, um dos artigos mais importantes dessa lei. Mais importante, sem dúvida nenhuma, tá? É o artigo 18. O artigo 18 fala assim: as penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais aos cirurgiões dentistas inscritos são as seguintes. Então, essas aqui são as possíveis penas, né, que podem ser aplicadas pelos conselhos regionais, tá? Primeiro, fica ligado nisso aqui. A gente tem esqueminha, tem mapa mental, mas isso cai muito em prova e quero que você fique ligado. Pega a lógica comigo, tá? Ó, a primeira é a advertência confidencial. A advertência vai ser sempre confidencial. Não tem advertência pública aqui. Advertência confidencial. E a sua banca vai falar que é advertência confidencial em publicação oficial. Errado. É advertência confidencial em aviso reservado, tá? E temos aqui também a censura confidencial. Se a censura for confidencial, também é em aviso reservado. Não teria sentido ser a censura confidencial em publicação oficial. É confidencial, né? É lógica isso aqui. Ó, censura pública. Agora sim, censura pública em publicação oficial. Censura pública em publicação oficial. Até rima, né? Censura pública em publicação oficial. E temos esses dois casos aqui mais graves um pouco, tá? A suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Pode ser a suspensão por 20 dias? Pode. Por 5 dias? Pode. Por 15 dias? Pode.
Só não pode ser mais de 30 dias, porque é até 30 dias. Abaixo disso pode ser qualquer número, tá? Temos aqui também a cassação do exercício profissional. Ad referendum do Conselho Federal, tá? Então, vamos aqui, tá. Então, o mapa mental das penas aplicadas pelos conselhos regionais. Tá, advertência confidencial e censura confidencial, ambos em aviso reservado, tá? Em aviso reservado. Censura pública em publicação oficial. Suspensão do exercício profissional até 30 dias, tá? E cassação do exercício profissional, sujeito à aprovação do Conselho Federal, ad referendum, tá? Esse ad referendum significa sujeito à aprovação, tá? Com vistas para o Conselho Federal, tá bom? Tem aqui um aprofundamento dessa expressão ad referendum do Conselho Federal para você aprofundar e ir além do texto da lei, tá? Vamos aqui no nosso parágrafo primeiro, diz assim: salvo os casos de gravidade manifesta que exijam a aplicação imediata da penalidade mais grave, a imposição das penas obedecerá à gradação deste artigo. Então, o que esse parágrafo primeiro aqui do artigo 18 está falando? Ó, salvo um caso excepcional que a gente tenha que aplicar, pela gravidade do caso, a pena mais grave, que é a cassação do exercício profissional, ad referendum para o Conselho Federal, né? Salvo esse caso, a gente vai obedecer a gradação do artigo, a gradação da penalidade. Como é essa gradação? A gradação lá do artigo 18, que é advertência confidencial em aviso reservado, depois censura confidencial em aviso reservado, depois a censura pública em publicação oficial, depois suspensão do exercício profissional até 30 dias e depois a cassação. A gente vai obedecer essa gradação, essa ordem lá, tá? Salvo, como o nosso parágrafo primeiro disse, os casos excepcionais e graves que exijam de imediato a imposição da penalidade de cassação, tá bom? Agora, parágrafo segundo diz assim: em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará, de ofício ou em consequência de representação de quem? De autoridade. De quem? De qualquer membro. Ou de pessoa estranha, sim, mas tem que pessoa estranha ao Conselho, sendo que ela é interessada no caso, tá? Então a gente vai fazer um mapa mental sobre isso aqui, porque em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará de ofício, poderá ele mesmo impulsionar a matéria, ou em consequência de representação. Essa representação pode ser de autoridade, pode ser de qualquer membro, ou mesmo de pessoa estranha ao Conselho, desde que interessada no caso, tá? Parágrafo 3º diz assim: a deliberação do Conselho precederá sempre a audiência do acusado, sendo-lhe dado defensor no caso de não ser encontrado ou for revel. Parágrafo 4º diz assim: da imposição de qualquer penalidade caberá recurso. Interessante esse parágrafo 4º aqui, muito interessante. Eu quero que você fique ligado nisso aqui, da imposição de qualquer penalidade. Qualquer penalidade prevista lá no artigo 18, qualquer daquelas penalidades, caberá recurso, tá? Caberá recurso no prazo de 30 dias. E esse prazo passa a contar da ciência para o Conselho Federal, tá? Sem efeito suspensivo. Então, a regra é que o recurso não tem efeito suspensivo. Porém, salvo nos casos da linha D e E, que é o caso de... essa exceção aqui é o caso daquela de suspensão do exercício profissional até 30 dias e aquele caso de cassação do exercício profissional. Salvo esses dois casos, tá? O recurso não tem efeito suspensivo. Nesses dois casos, que é suspensão até 30 dias e cassação, esses dois casos aqui, a gente vai ter o recurso com efeito suspensivo, tá? Você tem mapa mental sobre isso? Claro, né? Primeiro a gente vai ver essa questão aqui da matéria disciplinar do CRO, tá? Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará de ofício ou por representação. Agora, se for por representação, será de autoridade, será de qualquer membro ou de pessoa estranha, desde que interessada no caso. Fechou? Aqui entregue o seu mapa mental para você. Agora, a questão do recurso, tá? Cabe recurso para qualquer penalidade. Qualquer penalidade cabe recurso, tá? Então, a sua banca pode brincar com você. Quais recursos quais penalidades cabe recurso? Você vai falar todas as penalidades cabe recurso. Porém, com efeito suspensivo, só a suspensão do exercício profissional até 30 dias e a cassação do exercício profissional. Apenas esses dois casos aqui que cabem recurso com efeito suspensivo. Todas as penalidades cabem recurso, porém sem efeito suspensivo, salvo esses dois casos aqui que cabem com efeito suspensivo, tá? O efeito é suspensivo, tá? Então,
impetrou o recurso, vai suspender a penalidade. Entendeu? É isso que significa. Você impetrou o recurso lá, tá? E vai suspender o efeito, tá? Da penalidade até que se conclua o trâmite lá administrativo, tá? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Agora, o parágrafo 5º diz assim: além do recurso previsto no parágrafo anterior, qual recurso? Aquele de 30 dias, tá? Que você vai fazer do CRO para o CFO, tá? Além desse recurso lá, não caberá qualquer outro de natureza administrativa. Você percebeu? Então, só tem aquele recurso. A única possibilidade de impetrar recurso é sobre aquelas penalidades. Aquelas penalidades previstas no artigo 18. Sobre qualquer uma daquela penalidade. O único recurso é aquele. São aqueles os únicos recursos, tá? Tirando esse, não tem nenhum outro recurso, não caberá qualquer outro recurso, tá? E isso de natureza administrativa, porque, né, os interessados que se assim acharem poderão entrar, né, na via judiciária para reclamar algum direito. Então, isso aqui é constitucional, porque a Constituição fala assim, pessoal, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída, né, da apreciação do judiciário. Então, sempre a gente tem a possibilidade de entrar na via judiciária, mas na via administrativa, é isso que o parágrafo 5º está falando. Na via administrativa, o único recurso que cabe são aqueles lá do artigo 18, tá? Sobre aquelas penalidades. Tirando aquele recurso, não cabe nenhum outro na via administrativa. Ah, mas eu tô lesado, já não consegui êxito lá no meu recurso administrativo, quero entrar na via judiciária. Posso? Claro que pode. É um direito constitucional seu, tá? Beleza, agora a gente vai para o parágrafo 6º, que fala assim: as denúncias contra os membros dos conselhos regionais só serão recebidas quando devidamente assinadas e acompanhadas de indicação de elementos comprobatórios do alegato. Então, eu não posso lá, eu estou fazendo uma denúncia, tá? Para os conselhos regionais. Mas eu não assinei, né? E não tenho elementos comprobatórios daquilo que eu estou alegando. Então, os conselhos regionais não vão aceitar o recurso. O recurso não vão aceitar a denúncia. Ora, se eu não assinei a minha denúncia e se eu não tenho elementos comprobatórios do que eu estou alegando, por que eles vão aceitar? Claro que não vão aceitar, tá? Então, as denúncias só serão recebidas caso devidamente assinadas e acompanhadas da indicação de elementos comprobatórios do que a pessoa está alegando, da denúncia que a pessoa está alegando, tá? É isso que o nosso parágrafo 6 está falando. Agora, o artigo 19. Fala assim, importante, Assembleia Geral, importantíssima, tá? Então, já caiu em prova sobre a Assembleia Geral, eu quero que você fique ligado nessa Assembleia, tá? Nessa sacana dessa Assembleia. Constituem a Assembleia Geral de cada Conselho Regional os cirurgiões dentistas inscritos que se acharem no pleno gozo de seus direitos e que tenham aí a sede principal de sua atividade profissional. Já caiu em prova, fica ligado, tá? Já caiu em prova esse artigo 19. Copia e cola do artigo 19, então quero que você fique ligado, porque a gente vai resolver questões lá desse artigo 19, tá? Parágrafo único do artigo 19. A Assembleia Geral será dirigida pelo presidente do Conselho Regional respectivo. Aí a sua banca faz uma pergunta para você. Quem dirigirá a Assembleia Geral? Aí você vai lembrar. Nossa, artigo 19, parágrafo único. Quem vai dirigir a Assembleia Geral será o presidente dos conselhos respectivos. Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Quem vai dirigir a Assembleia Geral será o presidente do CRO-MG. Presidente do CRO-SP. Quem vai dirigir a Assembleia Geral? Ele, o presidente, tá? Então, fechou. Tudo bem? Beleza? Agora, a competência aqui da Assembleia Geral. Fica ligado nisso, tá? Artigo 20, já caiu também em prova. A Assembleia compete ouvir a leitura e discutir o relatório de contas da diretoria. Então, é uma das competências ouvir e discutir o relatório de contas da diretoria, tá? Para esse fim, qual fim? Ouvir a leitura e discutir o relatório de contas. Para esse fim, se reunirá ao menos uma vez por ano, nos casos em que se tenha de realizar, né, a eleição do Conselho Regional, de 30 a 45 dias antes da data fixada para essa eleição. Então, ela vai se reunir uma vez por ano, né, ao menos, tá, para ouvir a leitura e discutir o relatório de contas da diretoria. Porém, nos anos das eleições, né, sendo que nos casos em que se tenha de realizar a eleição do Conselho Regional, de 30 a 45 dias antes da data fixada para essa eleição. Tá? Outra atribuição, outra competência da nossa querida Assembleia Geral
é de autorizar, ó, já caiu em prova, tá? Já caiu em prova. Peguinha isso aqui, peguinha, tá? Autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do Conselho. Caiu em prova falando que cabe ao Conselho Federal autorizar essa alienação de imóveis. Errado. Mas você pensa assim, nossa, eu acho que é verdade, porque tem um CFO, né? O CFO é o Conselho lá Federal e tá em Brasília, não sei o que, então cabe a ele, sim, decidir sobre a alienação de imóveis. Errado. Pensamento errado. Cabe à Assembleia Geral autorizar essa alienação de imóveis do patrimônio do Conselho, tá? E não ao CFO e não ao CRO, tá bom? Cabe à Assembleia Geral, tá? Também cabe à Assembleia fixar ou alterar as taxas de contribuições cobradas pelo Conselho pelos respectivos serviços praticados, tá? E deliberar sobre as questões ou consultas submetidas à sua apreciação, né? À sua decisão, pelo Conselho, pela diretoria, tá? E eleger um delegado e um suplente para a eleição dos membros e suplentes do Conselho Federal, tá? Beleza, beleza, beleza. Agora a gente vai no nosso mapa mental das competências da Assembleia Geral, tá? Deliberar sobre as questões ou consultas, tá? Que lhes sejam submetidas, né? Eleger um delegado e um suplente para a eleição dos membros e suplentes do CFO. Esses delegados, tá? Que vão fazer isso aí, tá? Autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do Conselho. Quem faz essa autorização é a Assembleia Geral. Não é o CRO e nem o CFO. É a Assembleia Geral, tá? Fixar ou alterar taxas, ouvir e discutir o relatório de contas da diretoria, reunir-se ao menos, para isso, né? Uma vez ao ano, tá bom? Então, fechou. Mapa mental entregue para você. Artigo 21 fala assim. A Assembleia Geral, em sua primeira convocação, reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros. E em segunda convocação, com qualquer número de membros presentes, tá? Então, na primeira convocação, tem que haver a maioria absoluta dos membros. Na segunda convocação, com qualquer número de membros presentes, tá? Parágrafo único fala assim. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes. Não é a maioria absoluta, não é 2/3. As deliberações serão tomadas por maioria de votos. Maioria de votos, leia-se maioria simples, tá? Artigo 22 fala assim. O voto, ó, importante isso aqui. O voto é pessoal e obrigatório em toda eleição, salvo doença ou ausência comprovada plenamente. Ó. Então, essa banca vai falar assim, ó, o voto é impessoal, haja vista garantido o princípio da impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal e você cai na peguinha, né? Cai na peguinha, cuidado. O voto é pessoal, é personalíssimo. O voto é personalíssimo, tá? É pessoal e obrigatório, tá? Em toda eleição, salvo, claro, doença ou ausência comprovada plenamente. Parágrafo 1º do artigo 22 fala assim. Por falta injustificada da eleição, faltou e não justificou, multa nele, tá? Multa nele. Incorrerá o membro do conselho na multa de 200 cruzeiros, dobrada na reincidência. Então, faltou e não justificou a eleição, multa nesse camaradinha, tá? Parágrafo 2º do artigo 22 fala assim. Os cirurgiões dentistas que se encontrarem fora da sede das eleições por ocasião destas poderão dar o seu voto. Ó, peguei de prova. Porque mesmo os cirurgiões dentistas que se encontrarem fora da sede, né, por ocasião das eleições, mesmo esses, né, poderão dar o seu voto. Poderão votar, né? Então, a sua banca vai dizer que eles não poderão votar, porque não se encontram dentro da sua sede. Errado. Poderão sim. E como será esse voto? Será em dupla sobrecarta, opaca, fechada e remetida pelo correio sob registro, por ofício, com firma reconhecida ao presidente do Conselho Regional, tá? Claro que agora isso aí provavelmente é tudo eletrônico, mas a gente tem que ver o que está na lei, tá? Então, grave isso aqui. Mesmo os cirurgiões dentistas que se encontrarem fora da sede, na ocasião das eleições, mesmo esses, poderão sim dar o seu voto aí, tá? Dessa forma que a gente está vendo aqui no parágrafo 2º, tá? Parágrafo 3º fala assim. Serão computadas as células recebidas, né? As cédulas recebidas. Células não, né? Cédulas. Com as formalidades do parágrafo precedente até o momento de encerrar-se a votação. A sobrecarta maior será aberta pelo presidente do Conselho, que depositará uma sobrecarta menor na urna sem violar o segredo do voto. Oh, coisa bonita, né? Parágrafo 4 diz assim. As eleições serão anunciadas no órgão oficial
e em jornal de grande circulação. Então, as eleições, eu acho que isso aqui até hoje é válido, tá? As eleições serão anunciadas em órgão oficial, tá? E em jornal de grande circulação. Deve-se dar publicidade às eleições, tá? Isso com antecedência mínima de 30 dias, tá bom? O parágrafo 5º fala assim: as eleições serão feitas por escrutínio secreto perante o Conselho, podendo, quando haja mais de... esse parágrafo 5º já caiu em prova, tá? Fica ligado nisso aqui. As eleições serão feitas por escrutínio secreto perante o Conselho, tá? Perante o Conselho, podendo, quando haja mais de 200 votantes, determinarem-se locais diversos para recebimento de votos, permanecendo, nesse caso, em cada local, 2 profissionais designados pelo Conselho. O que caiu em prova sobre isso? Caiu falando que não tem possibilidade das eleições ocorrerem fora da sede do Conselho. Tem sim. Quando houver mais de 200 votantes, tem sim a possibilidade de se determinar em locais diversos, tá? Então, caiu questão. A gente vai resolver hoje, nesse vídeo ainda, questão sobre isso, e eu quero que você fique ligado, tá? Mais de 200 votantes tem a possibilidade de as eleições serem determinadas em locais diversos, tá? Parágrafo 6º fala assim: em cada eleição, os votos serão recebidos durante 6 horas contínuas, pelo menos, tá? Então, a sua banca vai falar: em cada eleição, os votos serão recebidos durante 8 horas, pelo menos. Errado. Durante 6 horas, pelo menos. Certo. Durante 24 horas, pelo menos. Errado. É durante 6 horas contínuas, pelo menos, tá? Então, fechou. Nosso artigo 23 fala assim: a inscrição dos profissionais já registrados nos conselhos nos órgãos de saúde pública na data da presente lei, né, será feita independente de apresentação de diplomas, mediante prova do registro na repartição competente. Isso aqui é aquela parte transitória, tá, da lei. O artigo 24. O pessoal do serviço do Conselho Federal e dos conselhos regionais será regido pela legislação trabalhista e inscrito para efeito de previdência social no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comércios, tá? Então, o pessoal que compõe o conselho, os servidores lá do conselho, né, serão regidos pela legislação trabalhista, pela CLT, tá? Artigo 25 fala assim: dentro do prazo de 30 dias da expedição da presente lei, a Federação Nacional dos Odontologistas, ouvido o Ministério do Trabalho e Previdência Social, enviará, também aquela parte transitória, né? Enviará ao Ministério da Saúde para referendar uma lista contendo os 9... lembra que eu falei sobre aquela nomenclatura que 9 membros e outros tantos suplentes significavam o mesmo tanto de suplentes? Tá aqui, o artigo 25 confirma isso para nós. Para referendar uma lista contendo 9 membros efetivos e 9 suplentes para constituírem o Conselho Federal de Odontologia Provisório. O nosso parágrafo 2º fala assim: ao Conselho Federal Provisório caberá ainda providenciar os recursos financeiros para sua instalação, prestando contas de sua gestão ao Conselho Federal que lhes seguir. Artigo 26 fala assim: o Poder Executivo providenciará, tá? Já tá acabando aqui, pessoal, já vai detonar, macetar as questões, tá? Mas a gente precisa fazer o nosso trabalho completo. O Poder Executivo providenciará a entrega ao Conselho Federal de Odontologia Provisório de 40% da totalidade do imposto sindical pago pelos cirurgiões dentistas no corrente exercício, a fim de que eles sejam empregados na instalação do mesmo conselho e dos conselhos regionais, tá? Artigo 27 fala assim: os conselhos regionais provisórios, a que se refere o artigo 25, organizarão a tabela de emolumentos devidos pelos inscritos, submetendo à aprovação do Conselho Federal. Artigo 28. Enquanto não for elaborado e aprovado pelo Conselho de Odontologia, ouvidos os conselhos regionais, o Código de Deontologia Odontológica vigorará o aprovado pelo Conselho Deliberativo Nacional da União Odontológica Brasileira no 6º Congresso Odontológico Brasileiro, tá? Artigo 29 fala assim: o Poder Executivo tomará medidas para a instalação condigna dos conselhos de odontologia no DF e nas capitais dos territórios e dos estados e territórios, tanto quanto possível em edifícios públicos, tá? O artigo 30 fala assim: o Conselho Federal de Odontologia elaborará o projeto de regulamentação desta lei, né, apresentando, por intermédio do Ministério da Saúde, a aprovação do chefe do Poder Executivo. Já tem um regulamento dessa lei, tá, pessoal? Artigo 31. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Brasília, 14 de abril de 1964. Independência e República.
tá? Só agora a gente vai macetar, a gente vai detonar, a gente vai arrebentar as questões aqui, tá? Tanto da banca Quadrix quanto de outras bancas de 2024, questões aí também de 2023, do próprio concurso do CFO, tá? A gente vai macetar, detonar, tá bom? Então, fechou, pessoal. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Quadrix, Conselho Regional de Odontologia, Amazonas, Contador, 2024, questão recentíssima, tá? À luz da lei 4.324 de 64, que institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, julgue o item a seguir. A renda dos conselhos regionais será constituída, mais uma questão aqui de renda. Lembra que eu falei que aquela parte de renda, tanto do Conselho Federal como dos conselhos regionais, é importantíssima, né? Então, a renda dos conselhos regionais, lembra? Conselhos regionais, será constituída, entre outros valores, ó. É uma parte exemplificativa aqui da nossa enunciado. Entre outros valores, de 2/3 das taxas de expedição de carteiras profissionais. Tem isso aqui? Tem. 2/3 de anuidades pagas, né, pelos membros inscritos no conselho. Tem isso aqui? Tem. 2/3 das multas aplicadas. Tem também. Perfeito. Questão bonitinha, certinha, legal de se ler, né? Então, tá certíssimo, né? Onde tem isso aqui? Tem no artigo 12, né? Que fala sobre a renda dos conselhos regionais, tá? Então, aqui, taxa de inscrição, 2/3, ó. Lembra disso aqui, 2/3, 2/3, 2/3, né? Musiquinha. 2/3 das taxas de expedição de carteiras profissionais, 2/3 da anuidade pagas pelos membros inscritos no conselho e 2/3 das multas aplicadas. Então, a banca cobrou isso aqui, ó. Queria que você soubesse disso aqui, né? 2/3, 2/3, 2/3, tá? Lembra que eu falei para você decorar? Nosso mapa mental aqui da renda. E vamos para a próxima questão. Agora de Tocantins, tá? 2023. 1/3, ó, 1/3. 1/3 é de quem, Everson? Ó, lembra que eu falei? 1/3 é sempre do Conselho Federal, tá? 1/3 das anuidades cobradas pelos conselhos regionais, 1/3 delas, constituirá a renda do CFO. Perfeito isso aqui. Bonito. Lembra que eu falei? 1/3, 1/3, 1/3 da renda será do CFO. Beleza. 2/3 é dos conselhos regionais. 1/3, 1/3, 1/3 é tudo do CFO, tá? Perfeito, então. Bonito de se ler. Legal. Bonitinho. Ó, 1/3, ó, 1/3, 1/3, tá? Perfeito. Seu mapa mental, para você ir fazer a sua revisão. E a gente vai prosseguir aqui detonando. Ainda de Tocantins. O Conselho Federal de Odontologia, né, compor-se-á de 9 membros. 9 membros? Sim, 9 membros. E de outros tantos suplentes, ó. Copiou e colou. Todos de nacionalidade brasileira. Perfeito. Todos os membros, tanto do Conselho Federal como do Conselho Regional, têm que ter obrigatoriamente nacionalidade brasileira, tá? Mandato trienal. Everson, eu não lembro agora. Agora eu me confundi. Eu não sei se o mandato do CFO é trienal ou bienal. Calma, respira, já tomou a sua água? É trienal. 3 anos, tá? É trienal. 3 anos, ó. Acertinho aqui. 3 anos, ó. Eleitos por escrutínio secreto. Perfeito. E maioria absoluta de votos em Assembleia Geral dos Delegados dos Conselhos Regionais. Perfeito. É um copia e cola do nosso artigo 3º, né? Certíssimo, né? Artigo 3º, que fala sobre aqui 9 membros, né? Todos de nacionalidade brasileira, mandato trienal, escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, tá? O seu mapa mental fala tudo isso para você, tá? Perfeito, então. Próxima questão. Com relação à lei julgue. Constitui, ó, lembra que eu falei que caía em prova? Constitui a Assembleia Geral de cada conselho regional os cirurgiões dentistas inscritos que se acharem gozo de seus direitos e kits com tesouraria. Copia e cola? Copia e cola, né? Certíssimo. Artigo 19, né? Artigo 19 que fala exatamente isso aqui, tá bom? Então, perfeita questão. Ok. A gente vai agora com relação à lei, julgue, né? O mandato dos membros dos conselhos regionais de odontologia será meramente honorífico. Essa aqui é para não zerar, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é para não zerar. Os membros, tanto dos conselhos federais como dos conselhos regionais, receberão alguma remuneração para exercer tal função? Não, né? O mandato deles será meramente honorífico, né? Pelo menos
em tese, é isso aqui, tá? Em tese, é isso aqui. A realidade pode ser diferente, mas não me importa isso aqui. O que importa pra gente é que tá na lei, que é meramente honorífico, tá? Meramente honorífico, tá bom? Então, perfeito, certíssimo, né? E a gente vê isso aqui no artigo 9º, parágrafo único, tá? Que fala que o mandato dos membros dos conselhos regionais será meramente honorífico. Perceba que é só copia e cola. Copia e cola, ou você sabe ou você não sabe. Por isso que eu trouxe aqui, a gente leu os 31 artigos, porque se cair, você vai dominar tudinho, tá? Agora, o Conselho de Paraíba, da Paraíba, tá? Nossa querida Paraíba. Com relação à Lei JUC, caberá à Assembleia Geral dos membros dos Conselhos Regionais de Odontologia aplicar aos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais as penalidades que couberem errado. Não, erradíssimo isso aqui. Não tem entre as atribuições do Conselho, da Assembleia Geral, aplicar penalidades. Tá erradíssimo isso aqui, tá? Errado, tá? Ó, leia-se aqui onde que você encontra aplicar penalidade. Cadê? Autorizar, fixar, não tem isso aqui, tá? Então, extrapolou o que tá na lei, então errado, tá? Tá aqui, ó, mapa mentalzinho para você relembrar da competência do nosso querido aqui, da nossa Assembleia Geral, tá? Perfeito, vamos para a próxima aqui. Agora também, Conselho da Paraíba, tá? Com relação à Lei JUG. A diretoria de cada conselho regional, ó, lembra que eu falei que cai em prova? Caramba, eu falei que cai em prova e caiu, ó. Ela quer saber, o examinador quer saber se você sabe a composição do conselho, quer saber se você sabe a composição, na verdade, da diretoria do conselho regional, tá? A diretoria de cada conselho compor-se-á de presidente, certo? Secretário, certo? Tesoureiro, certo? Eleitos na primeira sessão ordinária do conselho. Perfeito. Bonito de se ler. Legal. Bonitinho. Então, tá perfeitinho, né? Certo, né? Aqui, ó, artigo 10 fala que a diretoria de cada conselho regional compor-se-á de presidente, secretário e tesoureiro, eleitos na primeira sessão ordinária do conselho. Daqui, ó, escolhidos na primeira sessão ordinária, diretoria, presidente, secretário e tesoureiro. Tudo bonitinho para você. Próxima questão, com relação à Lei JUG. A alienação de bens patrimoniais dos conselhos regionais será autorizada pelo Conselho Federal de Odontologia. Certo ou errado? Fala para mim. Eu não tô ouvindo. Eu quero ouvir você. Fala, certo ou errado? Errado. Lembra que eu falei? Eu macetei nessa tecla, eu macetei nesse assunto. Eu falei que quem autoriza a alienação de bens, de imóveis patrimoniais dos conselhos é a Assembleia Geral e nada de CFO. Erradíssimo isso aqui, tá? Errado. Ó, artigo 20. A Assembleia Geral compete autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do conselho. É a Assembleia Geral que vai autorizar. Nada de CFO, tá? Nada de CFO. Erradíssimo isso aqui, tá? Ó, autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do conselho. Perfeito para você aqui relembrar. Com relação à Lei JUG, a eleição para o Conselho Regional será feita por escrutínio secreto. Até aqui tá perfeito, lembra que eu falei? Escrutínio secreto, nada de escrutínio público. Exclusivamente na sede do Conselho. Exclusivamente, independentemente do número de votantes. É errado, lembra que eu falei para você? Lembra que eu falei? Que a depender do número de votantes, né, pode-se escolher lugares diversos, né, para ocorrer aí essa eleição, tá? E não é exclusivamente na sede do Conselho. E imagina, independentemente do número de votantes. Erradíssimo, né? Erradíssimo isso aqui, tá? E a nossa base legal é o artigo 22, parágrafo 5º, que fala: as eleições serão feitas por escrutínio secreto, até aqui está correto, perante o Conselho, podendo quando haja mais de 200 votantes. Então não é independentemente do número de votantes e não é também exclusivamente na sede do Conselho. Então, por isso que estava errada a nossa questão, tá? Ó, agora a questão do CFO, do último concurso do CFO, Quadrix, Analista de Suporte 2022. Com relação à Lei JUG, cabe ao Conselho Federal de Odontologia elaborar os regimentos internos dos conselhos regionais. Aí o cara que não estudou a lei vai fazer de paraquedas, né? Pensa assim, eu acho que tá certo. Porque o Conselho Federal, né, é o conselho grande, é o federal que tá lá em Brasília, então ele vai elaborar, sim, os regimentos dos conselhos regionais. Aí você esquece, cadê aquela autonomia administrativa e financeira? Hein? Cadê ela que a gente leu lá no artigo 2º? Não tem, né? Pois é, cuidado com isso. Então, o CFO não vai elaborar o regimento dos conselhos regionais. O CFO vai apenas aprovar. Quem elabora são os próprios conselhos regionais. O CFO vai elaborar o seu próprio regimento, tá? Então, erradíssimo isso aqui. Erradíssimo.
Ó, aprovar os regimentos internos dos CROs. É aprovar e não elaborar, tá? Então fica ligado com isso aqui. Relembrando também as atribuições do CRO. Perfeito. Com relação à Lei JUG, é atribuição do Conselho Federal de Odontologia deliberar, lembra que eu falei para você? Deliberar originariamente sobre a admissão de membros dos conselhos regionais. Lembra que eu falei? E aí? Você lembra ou não? Certo ou errado? Fala mais alto. Certo ou errado? Errado, meu filho, errado. São atribuições do Conselho Federal em grau de recurso. Em grau de recurso, não é originariamente. A banca falou originariamente. Tá errado. É em grau de recurso. Em grau de recurso, deliberar sobre a admissão dos membros dos conselhos regionais. A banca falou originariamente. Errado. Errado isso aqui, tá? Originariamente é atribuição dos conselhos regionais, tá? Então tá erradíssimo. Vamos lá. Com relação à Lei JUG, analista geral. É para esse cargo aqui que eu vou corrigir a redação, tá? CFO. Com relação à Lei JUG, é atribuição do Conselho Federal de Odontologia expedir instruções para o funcionamento dos conselhos regionais. Essa é uma das atribuições do Conselho Federal? Certo, é sim. Tá? Inclusive, eu bati nessa tecla lá quando a gente estava lendo as atribuições do Conselho Federal, tá? Artigo 4º, são atribuições do Conselho Federal expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos conselhos regionais, tá? Perfeito, então. Com relação à Lei JUG, ainda sobre o CFO, é atribuição do Conselho Federal de Odontologia a aprovar os orçamentos dos conselhos regionais. Essa é uma das atribuições que a gente viu? Sim, né? Sim, é sim. Certíssimo, bonito e belo. São atribuições do CFO a aprovar o orçamento anual dos próprios, né? Tanto o CFO vai aprovar o seu próprio orçamento, como vai aprovar o orçamento dos conselhos regionais, tá? Então, aprovar seu orçamento anual e dos CROs, uma das atribuições do Conselho Federal, tá bom? Então, fechou. Com relação à Lei JUG, CFO também, é atribuição do Conselho Federal de Odontologia a aprovar as contas dos conselhos regionais. Me diz aí, tá bonito, belo, bom ou certo? Certo, né? Certo e bonito e belo e bom. Além de aprovar os orçamentos, né, seus e dos conselhos regionais, o CFO também vai aprovar anualmente as contas suas e dos conselhos regionais. Então, perfeito. São atribuições. Lembra que eu falei? A linha M e a linha N do artigo 4º vai cair? E caiu, né? E caiu. Vamos lá. Agora, Quadrix, né? Conselho do Rio Grande do Sul, advogado 2022, múltipla escolha. Conforme a lei, a renda do Conselho Federal de Odontologia será constituída de... Vamos achar, né, uma alternativa que diz respeito à renda do Conselho Federal, tá? Taxa de inscrição? Não, né? Isso aqui é renda do CRO, né? Do CRO, então tá errado. 2/3, lembra que eu falei? 2/3, 2/3, 2/3 é renda do CRO. 1/3, 1/3, 1/3 é do CFO. Então, cuidado com isso. Se falar 2/3, a gente elimina. 2/3, errado. Isso aqui de quem é? É do CRO. 2/3, errado. Isso aqui é do CRO. 20% da taxa de... 20%, né, da totalidade do imposto sindical pago pelos cirurgiões dentistas. Perfeito, perfeito. Então, isso aqui, isso aqui é CRO, isso aqui é CRO, isso aqui é CRO, isso aqui é CRO. Isso aqui, sim, é do CFO, tá? Então, a nossa alternativa correta ficou, sim, com a letra E, né? Letra E, muito bem, é a nossa alternativa correta, né? 20% da taxa, né, da totalidade do imposto sindical pago pelos cirurgiões dentistas, 20%. 1/3 e não 2/3, viu? Viu que eu pedi para você decorar? Você já matava, né? Perfeito, então. Lembra de novo aqui e vamos para a nossa próxima questão agora, a Fundep, né? Conselho Regional de Minas Gerais, 2023. Isso aqui é para não zerar, pessoal. Imagina alguém fazendo a prova, né, de fiscal para o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e não saber o que a lei trata, né? A Lei Federal número 4.324, de 64, trata de instituir o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia e suas normativas? Sim, perfeito. Instituir apenas o Conselho Federal? Não. Instituir apenas os Conselhos Regionais? Não. Instituir apenas as normativas? Claro que não. Inciso, né? Artigo 2º, né? Que fala sobre isso. A nossa letra A é a alternativa correta.
Ó, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, ora instituídos. Então, a lei institui os dois, né? Inclusive, o preâmbulo fala e dá outras providências, tá? Então, perfeito para nós. Agora, a Selecom, tá? Conselho Regional de Roraima, Agente Fiscal 2023. Perfeito. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia são instituídos pela lei, né? A renda do Conselho Regional, ele quer que a gente marque uma alternativa que aponte uma das rendas do Conselho Regional, tá? Será constituída parcialmente. Por que parcialmente? Porque não é total, né? Não é total. É um exemplo. Parcialmente de um terço, lembra que eu falei? Aquela musiquinha salvava você. Um terço, um terço, um terço. Fala de quem? Do CFO. Dois terços, dois terços, dois terços. Fala de quem? Do CRO. Então, falou um terço, errado porque é CFO. Falou um terço, errado porque é CFO. A gente está procurando a do CRO. 2/3 da anuidade paga pelos membros inscritos, perfeito, no conselho. 20% da totalidade do imposto sindical, a gente viu que isso aqui é o CFO, né? CFO e não CRO. Então a gente fica com a letra C. A letra C é o nosso gabarito correto, tá? Perfeito, então. Letra C, né? Letra C, beleza. A gente nem precisa mais voltar lá, que a gente já viu, né? Já viu que, sim, é esse o nosso gabarito, tá? Então, perfeito. Gabarito, letra C, né? Letra C, que fala de 2/3 da anuidade paga pelos membros inscritos no conselho. Próxima questão. Não é uma modalidade de pena disciplinar aplicável pelos conselhos regionais aos cirurgiões dentistas, de acordo com a lei. Ele quer que a gente aponte entre as alternativas qual não é uma modalidade possível de ser aplicada. Lembra que eu falei para você? Cuidado com essa peguinha de advertência pública, não sei o que mais, lembra? Pois é. É por isso, porque cai. Ó, letra A. Advertência pública? Não. Advertência confidencial. Em publicação oficial? Muito menos, muito menos. Ele quer saber aqui não é, então A já é a nossa alternativa correta, porque é advertência confidencial em aviso reservado, né? Censura confidencial em aviso reservado? Sim. Censura pública em publicação oficial? Perfeito. Suspensão do exercício profissional até 30 dias? Sim. E qual a outra? A linha E. A linha E fala sobre cassação do exercício profissional, né? Perfeito. Ele queria que a gente marcasse a qual não é, a letra A. Não é, porque é advertência confidencial em aviso reservado, tá? Ó, advertência confidencial em aviso reservado e não em publicação oficial, tá? Ó, advertência confidencial em aviso reservado, tá? Perfeito, então. Ó, vamos lá. Objetivo concurso de Prefeitura de Itaipulândia, dentista, tá? Considerando-se o Código de Ética Profissional, os preceitos são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma direta ou omissa, as seguintes penas previstas em lei. Do artigo 18. Ele quer que a gente marque aqui, né, qual pena está prevista lá no artigo 18 da lei, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei para você que isso cai? Pois é, artigo 18, um dos mais importantes da lei. Ó, advertência pública, de novo, sim. Ó, viu? Que a banca gosta de brincar com isso aqui. Advertência confidencial. De novo, publicação oficial, sim. É advertência confidencial em aviso reservado. Então, a nossa letra E já está fora. Censura confidencial em publicação oficial? Não. A censura confidencial em aviso reservado. O item 2 está errado. Suspensão do exercício profissional até 30 dias? Perfeito. Então, o nosso único item correto é o item 3. Item 3, então vamos procurar o item 3. Letra A, né? Letra A está correto. Perfeito, então. Ó, perfeito, beleza, vamos lá. Ó, aqui. No que diz respeito às regras previstas na Lei 4.324, de 64, que institui o Conselho Regional e o Conselho Federal, analise as afirmativas a seguir. Vamos por eliminação, tentando achar um erro, tá? O Conselho Federal de Odontologia compor-se-á de 9 membros. Aí, agora eu fiquei em dúvida, mas não. Ou pode ser 9, ou pode ser 5. 12 tá errado. É isso aí. São 9 membros, não 12, são 9 membros, tá? E outros tantos suplentes. O erro aqui foi 12, porque são 9 membros, tá? Então, o item 1 tá errado, tá? Item 2. Se o cirurgião dentista inscrito no Conselho Regional de um Estado passar a exercer de modo permanente atividade em outra região, assim se entendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias, até que tá correto. Na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer a inscrição secundária no quadro respectivo,
ou para ele se transferir sujeito, em ambos os casos, à ação do conselho em cuja jurisdição estiver em exercício. Perfeito. Item 2, copia e cola da lei, né? É impressionante. Item 3, copia e cola também. As clínicas dentárias ou odontológicas, também denominadas odontonclínicas, ou as policlínicas, e outras quaisquer entidades estabelecidas ou organizadas como firmas individuais ou sociedades para a prestação de serviços odontológicos estão obrigadas à inscrição nos conselhos regionais de odontologia em cuja jurisdição estejam ou estabelecidas ou exerçam suas atividades. Copia e cola também, então o nosso item 2 está correto e o nosso item 3 também. Então, 2 e 3, alternativa C. Alternativa C está correto. Perfeito, né? Ó, 9 membros, né? O item 1, por isso que está errado. O item 2 é copia e cola do artigo 14, parágrafo 2º. Tem 3 aqui, tá? Então, fechou. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, você ter ficado até o final, tá? Espero que você tenha baixado o material, espero que você tenha entrado lá no nosso grupo, tá? Do WhatsApp, que é gratuito. E se você quiser que eu te ajude na redação, te ajude de verdade, me chama no WhatsApp e eu já compro lá que eu vou entrar em contato com você, tá? Valeu, tamo junto e falou. Ah, antes disso, deixe seu comentário. Eu cheguei até o final do vídeo, porque são poucas as pessoas que chegam até o final do vídeo, mas são as pessoas que realmente querem se destacar, são as pessoas que realmente querem passar, tá? Se você chegou, só deixa no comentário lá pra eu saber. Eu cheguei até o final do vídeo, tá? Tamo junto, um abraço, fica com Deus.